Não, vamos para a pergunta 2. Pergunta 2 diz que a temperatura de uma certa substância é de 110. Qual é o valor na escala Kelvin? Então, aqui é uma questão só de converter, né? Existe uma conversão. Então, é conversão de, de graus Celsius a Kelvin. Ah, Se a memória sim, não me sim. falha, a conversão é, para termos grau, para passar para Kelvin, temos que adicionar 273. Então, qualquer temperatura X para Kelvin, temos que adicionar 263. Neste caso, temos 110 graus Celsius mais 273. Não vamos bater a cabeça. Vou usar a calculadora por causa do tempo também. 273 mais 110. Isso vai dar 383. 383 Kelvin. Então, é uma questão de conversão. Naturalmente, de Kelvin para graus é só menos 273, né? Esse número sempre mantém. É 273, sim. Então, conversão de Kelvin a graus Celsius é só a temperatura em Kelvin menos 273 vai te dar a temperatura em Celsius. Mas isso tem a ver com calorimetria, isto. Que este ano eu não vi na Sim, matriz. Não vi na matriz. Agora, mas é bom saber. Porque se estudou. Isto também você não estudou na décima, isto. Isso aí você estudou na nona, não é? Pergunta sim, 3. estudamos. Sim, sim. Este ano na décima vocês estudaram máquinas simples? Sim, mas que nós sempre estudamos. Eu estou a fazer aquilo ali, nona, mas estamos a estudar coisas da décima. É complicado. Mas ok. Aí há perigo, mas ok. Tudo bem. Então, nós sabemos que nas máquinas simples, quando as polias não estão na mesma alça, por exemplo, a polia fixa, quando está fixa e depois passa a ter uma outra polia que lhe segue, se esta roldana ou polia estiver na mesma alça, em linha, tá vendo? Estiver na mesma, eu vou usar uma cor diferente. Se estiver em linha, tá vendo a linha vermelha, né? Sim, Quando estão alinhados assim, logo nós sabemos que isto trata-se de um, de um cadernal. Vamos lá supor que o peso está aqui, o peso faz a força resistente, né, para baixo. Então, isto sim, aqui é um cadernal, cadernal ou moitão. Mas, se temos uma situação em que a roda fixa está aqui, mas por algum motivo a, a roda móvel, a rodana móvel ou polia móvel já não está na mesma alça, hum, com a sim, sim, fixa, aí já estamos sim, perante uma talha. Essa é a diferença principal, não é? sim, Então, é tarde. é talha. Então, esta pergunta aqui, destas quatro roldanas com três móveis, de que tipo de acessão se trata? A linha A, nós sabemos logo que isto aqui é uma talha. Tarde, sim. Agora, hum, a linha B diz quantas roldanas móveis possui. Quantas você vê que são móveis aqui? São três. Isso, são três roldanas móveis. E logo nós já sabemos qual é a equação que podemos aplicar para a linha C. Calcule o valor da força necessária para equilibrar a força exercida pela barra. Então, C, nós só precisamos de nos lembrar da equação. Força potente vai ser igual a força resistente sobre, visto que é uma talha, a talha é 2 elevado a Dois, N. sim, 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 N. N é o número de... Número o quê? É número de quê? N é o número de. Qual é o nome? É o número de rodanas É o número móveis. de coldanas móveis, sim, Então, aqui temos quantas móveis? Você já disse, são três, né? sim. Então, a força potente vai ser igual a
A força resistente aqui dá quanto? 100 newtons, né? Sim, são 100 newtons. Então, 100 newtons a dividir por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 nós sabemos que é a mesma coisa que 2 vezes 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 8, não é isso? Não, é Sim, dá 3 8. vezes. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 Sim, dá sim, 8. é 8. Então, vamos ter 100 a dividir por 8, que dá-nos 12,5. Então, vai dar Sim. 12,5 newtons. Qual é a vantagem mecânica dessa talha aqui? Não perguntaram, mas eu já poderia perguntar. D. Qual é a vantagem mecânica? D. Vantagem mecânica. Então, nós sabemos que a vantagem mecânica vai ser dada pela força resistente sobre a força potente. Neste caso, a força resistente, 100 newtons. A força potente, 12,5. Então, ao dividirmos esses dois números, 100 a dividir por 12,5, vai dar, vai dar 8. Sim, vai dar 8, sim. Então, 8 é a vantagem mecânica. Mecânica. Hum. Uhum. É a vantagem, porque também existe outra equação, podemos testar. Outra equação da vantagem mecânica, se a memória não me falha, é 2 elevado, será que é 2 elevado a n? Que é verdade que ia ser 2 elevado a 3, ia dar 8. Parece que é esta outra vantagem. A outra equação da vantagem mecânica que tem a ver com o tipo de associação de roldanas. Neste caso é este. É este, e dá 8. Então, já resolvemos este, hein? Vamos passar para a pergunta 4. A pergunta quatro quer saber: um submarino completamente submerso para emergir ou sobressair? Ok. Então, esta aqui é uma pergunta sobre que tópico? O que você acha? Olhando para as opções, mantém um empuxo sobre ele, diminui o empuxo. Qual é o tópico aqui? Um submarino complemente Completamente, super completamente submerso para para emergir, sobressair, mantém o impulso sobre ele, seu peso. então o submarino está aqui, Sim, completamente submerso embaixo da água, né? sim. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, qual é a força que puxa o submarino para baixo? O que que faz com que tudo que está na Terra queira ir para baixo? Sim, o que faz com que aumenta seu peso, mantém. Eu fiz uma pergunta geral. O que que faz com que tudo queira ir para baixo na Terra? O que faz com que é o peso É o peso, e exatamente. Então, o peso atua para baixo. Mas o que que faz um submarino dentro d'água ter tendência de não ir para baixo? Como é que chamamos essa força? hum, Está mencionada na linha A. mantém um empuxo sobre ele. Está mencionando. Qual é essa força? Ai, Chama-se empuxo. O empuxo é a sim. força que faz com que uma coisa boie, possa boiar. Então, o empuxo é a força que atua para cima. Agora, quando o submarino está dentro da água e o peso e o empuxo são da mesma grandeza, né? Da mesma magnitude, mesmo tamanho, por isso que veja essas setas mais ou menos são do mesmo tamanho. Esse submarino vai descer, vai subir. Qual é a pergunta? Será que vai subir? Qual é a resposta? Será que vai subir ou vai descer? Se a grandeza a magnitude do empuxo e do peso são iguais, o submarino vai subir ou vai descer? Vai manter aquele, o equilíbrio no mesmo lugar, tipo.
Correto. É exatamente isso. Vai manter o equilíbrio. Então, mas se ele chega um momento, ele quer subir, a pergunta é, o que que ele deve fazer com uma dessas setas? Qual é a seta que ele deve diminuir aqui para subir? Qual é a força que ele deve diminuir? Tem, O peso ou o empuxo? ele deve diminuir o peso. Excelente. De fato, Sim, podemos visualizar, né? Se o peso de repente tiver esta seta, ao passo que o empuxo mantém esta seta, vamos ver que ele realmente vai subir. Mas é assim, a pergunta pode ser, como é que ele mantém e diminui o peso? Os submarinos têm uns tanques chamados, em inglês, ballast tanks. São os tanques que ele consegue encher de água ou esvaziar, né? Ele tem uma bomba para isso. Então, é realístico ele aumentar ou diminuir o seu peso, não é verdade? sim, sim. Muito bem, ele pode fazer isso. Agora, controlar o empuxo da água, me parece que isso é mais difícil. Então, vamos analisar aqui as respostas. Ele tem que aumentar o empuxo. Mantém o empuxo sobre ele, não pode ser a resposta certa, não é verdade? Não, não tem como. Se ele mantém, nada há de acontecer, não é isso? Sim, Agora, B, diminuiu o seu peso. Esta é uma resposta possível. Porque ele pode esvaziar a água nos tanques ou chupar água através das bombas. Vamos deixar essa como uma das opções possíveis. Vamos para a opção C. Diminui o empuxo sobre ele. Se ele diminuir o empuxo, o que vai acontecer? Qual é a força que vai ter mais força? Que vai ter mais intensidade? Vamos lá supor que ele diminui o empuxo, olha só, o empuxo fica pequeno e aumenta o peso. O que vai acontecer se ele fizer isso? possivelmente o barco pode afundar. Ele vai descer mais. Ele é um submarino, né? Ele não tem problema em Sim, sim, afundar, mas entendemos que realmente, se ele diminuir o empuxo, ele há de ir mais profundo do mar. Vai afundar, não é isso? sim, Não é o que sim. queremos aqui. Ele quer sobressair. Então, a linha D diz que aumenta o peso. Vamos lá ver essa hipótese. Se ele, de fato, aumentar o peso, até aqui errei, porque mudei o peso. O peso não. O peso eu quero manter a mesma seta original, né? Que nem esta aqui. Sim, Então, ela aqui manteve o peso, mas diminuiu o quê? O empuxo aqui, né? Essa sim, é a linha C. Vamos para a linha D. A linha D estão a dizer mantém o empuxo, o original empuxo, né? Só que estão a falar de quê? Aumentar o peso. Vamos lá graficar isso. De repente ele aumenta o peso. O que que você acha? Se ele aumentar o peso, qual é o resultado? se ele aumentar o peso para baixo, né? Hum. Diga aí, olha para as forças. O que que vai acontecer? Eh, É só olhar para as forças. A, B, uhum. C, D. Então, quando ele aumenta o peso, Manuel, por chupar água nos tanques, o que vai acontecer com esse submarino? Olha para as forças só. Olha para E e P. O que vai acontecer? Sim, parece que aqui o barco vai afundar aqui. De novo. É lógico. Está correto. Ele vai Sim, continuar a afundar. Então, qual é a única opção que faz com que ele possa subir e assim emergir? é B. Correto. Então, é isso. Nota que o raciocínio não é baralhar-se muito. É simplesmente usar o diagrama de corpo livre, né? Na Sim, linha A, dizem que mantém. Se ele mantém, vai ter o mesmo empuxo que o mesmo peso. Não vai para nenhum sítio, conforme tu disseste corretamente. A linha B, sim, ele, de repente, aumenta o empuxo. Se ele consegue fazer isso, aliás, a linha B, ele diminui o peso. Se ele diminui o peso, eu expliquei como eles fazem realmente isso, os submarinos. Eles bombeiam a água que está dentro dos tanques de ballast, os tanques de flutuação. Eles tiram aquela água, né, para o mar. Então, quando tiram aquela água, sim, o peso dele fica pequeno, não é? sim, sim. Naturalmente, O empuxo pode afundar, né? isso, porque cria uma situação em que o peso já é maior. Sim, E por fim, a linha D, se ele aumenta o seu peso, talvez por absorver mais água através daquelas bombas, o que vai acontecer? vai afundar, vai acontecer a mesma coisa. Isso. E eles fazem isso às vezes, quando querem se esconder, se for submarino de guerra, quer, por exemplo, se esconder do inimigo, ele às vezes faz isso, né? Abre as bombas para succionar mais água e ele desce mais. Muito bem, então já respondemos essa pergunta. É uma pergunta de forças.
com um pouco de hidrostática, né? Mas é mais forças, na verdade. É mais forças, equilíbrio dos Aqui, corpos. Uhum. submarino, não estão a falar de barco aqui. Não, é submarino. Submarino é aquele que anda debaixo do mar. Ah, sim, sim, sim. Ele é projetado para isso mesmo. Então, o nome até já diz submarino, né? Sub, embaixo. Sim, Mar, yeah, do mar, embaixo do mar. Então, vamos avançar para mais um problema. O mesmo exame. Agora vamos para as questões 5 e 6 que estão nessa página. Acho que é o fim da primeira página. Questões 5 e 6. Questões 5 e 6. Estamos aqui na pergunta 5. A pergunta 5 fala de um objeto de massa de 4 quilos e volume de este volume está totalmente imerso na água, sabendo que a densidade da água é igual a 1.000 kg por metros cúbicos e considerando 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, determine o valor do peso do objeto. Oh, interessante. Isto é que é realmente hidrostática. Este é que é verdadeiramente o problema de hidrostática. Então, o objeto tem massa 4 quilos, volume 0,03 metros cúbicos. Que bom que já está convertido em sistema internacional. Então, nos dizem que o ρ da água, que é a densidade da água, é aquela que já devemos conhecer, 1.000 kg por metros cúbicos. E a gravidade, vamos usar 10 metros por segundo ao quadrado em vez de... Isto sim, eu estou a dar na nona, eu dei na nona isto. Então, para entender sim, sim. o peso é uma força. O peso é a força. Existe uma equação na hidrostática que diz que a força de uma coisa submersa vai ser o ρ do líquido, neste caso o ρ da água. Aqui eu escrevi água, não sei porquê. Vai ser o ρ da água igual o ρ da água vezes o volume do líquido, que é o volume que ele é o volume que o objeto ocupou no líquido, né? E Sim. finalmente por G. Esta é a equação que nos dá essa relação. Então aqui nós temos tudo mesmo para calcular a força. É só substituir os valores. Que vamos ter aqui 1.000 kg. Eu gosto também de analisar as unidades por metro cúbico vezes o volume já está dado, o volume que ele ocupou. Então, o que que nós queremos saber é o peso do objeto. Então, o volume que ele ocupou é de 0,003 metros cúbicos vezes a aceleração por gravidade, que é de 10 metros sobre segundo ao quadrado. Então, a força, ela vai sair de quilogramas que multiplicam metros por segundo ao quadrado, porque a força é igual à massa por aceleração, não é isso? Não é? Força é igual a massa. Sim? Sim, a força é igual à massa por aceleração também. Nós sabemos disso. Quilograma é massa. Aceleração é aceleração. Então, isso é que vai nos dar Newton. Por quê? Porque metros cúbicos cancela metros cúbicos aqui. Não é isso? Ah, sim, estamos a cortar. Isso. Então, 1.000 vezes 0,003. É só passar aqui a andar três vezes. Uma, duas, três. Vai dar 3 vezes 10, que vai nos dar 30 newtons. Esse é o peso desse objeto. Aqui só multipliquei esse 1.000 por este 0,3 vezes 10. Posso confirmar na calculadora, mas acho que não é necessário. Vezes 0,003 vezes 10 dá 30. Então, esse objeto tem 30 newtons. A linha A está respondida aqui, 30 newtons. Ou melhor, a linha A é esta aqui. É dada por esta equação. O importante aqui é conhecer a equação ρVG. É a equação que Sim, sim. determina é usada também para ver se o objeto vai flutuar, né? Se ele flutua, calcula a parte do volume que está submerso, né? Aqui, nesse caso, o objeto todo está submerso. Então, todos esses 0,003 metros cúbicos estão embaixo da água. Então, são eles que vão caber aqui no volume do líquido. É o líquido que ele afastou. É a teoria de Arquímedes, né? Podemos imaginar que temos um recipiente, então esse objeto de massa está aqui.
Então, está rodeado de água. Então, o que vai acontecer? Antes de se colocar esse objeto no recipiente, né? A água, se calhar, estava aqui, não é? Sim, 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 é isso. Então, ao se meter esse objeto, tu vês que o volume, o nível da água sobe. Sim, Então, se a gente analisa o nível novo, ele nos diz o volume dessa coisa que está dentro da água. É uma forma de medir volume. Então, essa é a teoria de Arquimedes. Essa que fez ele falar de Eureka, descobrir. Não, vamos para a linha B. sim. A intensidade da força de impulsão que a água exerce sobre o objeto. Aqui cometi um erro. Isto que eu calculei aqui é a linha B, sabes? Cometi uma gafe O aqui. que, O que acabamos de calcular é a linha B. Por quê? o valor do peso do. O valor do peso do objeto é simplesmente força igual a massa por gravidade. Então, isto é linha B. Então, a linha A, o objeto é massa por gravidade. Eu corri para calcular isto, mas na verdade, isto que calculamos é a linha B. Qualquer objeto, o peso é massa por gravidade. É uma força, né? Sabemos que realmente a força é massa por aceleração, mas para a linha A, o peso do objeto é o peso é igual a massa por G. Qual é a massa que nos disseram? 4 quilogramas. Qual é a aceleração? É a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E realmente isso vai nos dar 40 newtons. Essa é a linha A. A linha B, então aqui já calculamos que dizem que o volume é isto, está totalmente imerso sobre a água. Só quero verificar. Não, esta linha aqui é o valor B, é a intensidade da força de impulsão. Então podemos pôr E aqui, que é empuxo. O empuxo é que é 30. E a linha C, o valor do peso aparente. O peso aparente, aqui vamos saltar. Estou a ver que eu não estou familiarizado com essa parte do peso aparente do objeto. Só posso pesquisar. É rápido. Tenho acesso à internet aqui. Peso aparente, eu não considerei isso como os alunos. Peso aparente, fórmula. Isso eu não calculei. Peso aparente é o real. Calcula-se por, acho que é uma substituição. Peso aparente é o peso do objeto. Peso real é o peso do objeto na ausência de fluidos. Peso real é aquele que calculamos na linha A, 40 newtons. Então o empuxo. Muito bem. Então o peso aparente vai ser o peso real menos o empuxo. Então está aqui a resposta. Então, vai ser 40 menos 30. Isso, isso. Então, peso aparente vai ser peso igual ao peso real, vamos pôr aqui peso real menos um empuxo, não é? Então, no nosso caso, vai ser 40 newtons menos 30 newtons. Aí vamos ter 10 newtons. Quero ler a definição de novo do peso aparente aqui. Diz que o peso aparente que um objeto parece ter quando está imerso em um fluido. O peso parece mais leve porque o impulso age para cima, contrariando o peso real. Então, já entendeu o que é, né? Por exemplo, aqui fala de um objeto que pesa 80 newtons e o impulso sofrido ao ser imerso na água é de 70 newtons. O peso aparente será 80 menos 70 igual a 10, né? Sim. Exemplo prático. Então, já entendemos o que é. Foi uma boa questão essa do peso aparente, porque nos ajudou a descobrir esse ponto muito importante a compartilhar, inclusive, com os meus alunos mais tarde. O peso aparente é um exemplo prático e confirma isso, né? Sim, Então, sim. vamos descer para a pergunta número 6. Pergunta número 6 até podemos resolver aqui. Depois de partilhar essas anotações, não sei se vão aparecer bem do teu lado. Um corpo de volume de 60 centímetros cúbicos e densidade ρ de 1,8 gramas por centímetros cúbicos flutua num determinado líquido, tudo bem. O corpo está flutuando. Qual é em gramas a massa do corpo? Então aqui queremos a massa do corpo. A massa não conhecemos. Aqui falaram de flutuar, mas isso de flutuar num determinado líquido não nos ajuda em nada, não nos prejudica em nada. Nós aqui só temos que lembrar que é a equação da densidade. Tu te lembras qual é a equação da densidade? Equação de. Não, não, não.
Densidade é igual a massa sobre volume. Isso é muito importante. Densidade é igual a Sim. massa sobre volume. Então, esta equação, nós queremos massa. Então, podemos usar o triângulo dos Bohr, como chamam, ou podemos usar a álgebra, né? Substituir. Aqui dizemos que a densidade é igual a massa sobre volume. Então, a massa vai ser igual a quê? Segundo esse triângulo. Massa. Queremos. Então, matemática diz que fazemos assim. Vai ser igual a massa sobre volume. Multiplicamos por volume dois lados. Ficamos volume aqui. Vocês dizem cortar, cortamos. Então, vamos ter que massa é igual a volume multiplicado pela densidade, que é o que está aqui. Massa é igual a volume ao lado de densidade. Então, é isso mesmo. Vamos multiplicar 60 centímetros cúbicos por 1,8 1,8 gramas sobre centímetros cúbicos. Vamos cancelar centímetros, que divide centímetros por centímetros, vamos cortar e vamos à calculadora ver o que que nos dá 1,8 vezes 60, quase 100 e tal, 108. Isso. A resposta é 108 gramas. Não pediram, disseram em gramas. Qual em gramas é a massa do corpo? Então vamos deixar em gramas mesmo, né? Felizmente não nos pediram Sim. para convertermos em quilos. Se tivéssemos que fazer isso, essa era só dividir por 1.000. Íamos ter 0,108, né? Quilogramas, mas felizmente não nos pediram isso. Então, vamos avançar. O exame ainda tinha mais coisas. O exame tinha a pergunta número 7, que eu acabei de resolver há pouco tempo. Vamos voltar a fazer. Vocês já aprenderam? Disse que está a fazer exames, está a fazer preparação para a nona, não é isso? Sim. Então, vocês Então, fizeram ótica geométrica, não é isso? aqui no espelho, não estudamos isso aqui. Pô, mas pode aparecer, está na matriz. Sim, Isso não sei. está na matriz, vamos ver. Não é muito complicado, mas era bom ter estudado. Depois eu poderei, talvez, partilhar alguma coisa acerca disto. Deixa eu só espreitar aqui. Deixa eu só- Vamos voltar àquela pergunta. Estávamos a ver o quê? Estávamos a ver. Ok, estamos aqui, né? Então, a figura representa um objeto colocado em frente a um instrumento óptico. Então, vamos lá. Aqui é só traçar, né? Normalmente, aqui é preciso conhecer algumas características, né, dos raios, porque isso é o quê? Colocar em frente do instrumento óptico. De que instrumento se trata? Assim sendo, visto que ele está pintado deste lado, é um espelho, não é uma lente, é um espelho. Quer dizer que ele reflete. Então, em outras palavras, nós temos que determinar como se comportam os raios que hão de vir. Eu vou fazer uma lente aqui, vou fazer uma lente. Então, a lente côncava, neste caso, que tem cova, ela vai ter centro. Vai ser como se fosse um círculo, uma circunferência. Então, depois passa-se uma linha no meio daqui, onde está o centro de um círculo. Aqui no centro, o nome que se dá realmente é isso mesmo, é C, centro da curvatura, né, do espelho. E o nosso Sim, espelho, ele, na verdade, é esta parte aqui. Esta parte outra eu vou deletar. Só usei para mostrar que o espelho parte de uma circunferência, né? Visto que ele é um espelho sim, curvo, ele é feito como se fosse a sair de um círculo. Então, se foi feito através de um círculo, ela é um arco. Ela tem que ter um centro, não é isso? É aí sim, onde eu sim. marquei como C. Então, entre o centro e lá onde a linha imaginária do meio, a linha, o eixo principal, nós falamos de um ponto vértice, né? Chamamos de vértice, posso pôr V. E entre C e V existe um ponto aqui que é chamado de ponto focal. É representado com a letra F minúscula, né? Em itálico. Agora, há leis e regras que, conforme vem nesta pergunta, eles colocaram um B, um objeto entre C e F. Então, o aluno até pode decorar o que deve acontecer quando o objeto está entre C e F. Eu, em particular, não consigo decorar. O que eu prefiro fazer é pegar linhas e traçar os raios que eu conheço. Então, os raios que existem, que podemos usar, podem ser raios
paralelos, raios focais e raio central. Então, estes raios, não, eu não preciso escrever em plural, né? Porque é um raio, um raio, um raio. Então, existe o raio paralelo, o raio focal e o raio central. Os apelidos desses raios indicam como eles se comportam. Por exemplo, vamos começar com o raio paralelo. O raio paralelo, já é chamado paralelo porque ele vai vir mesmo em paralelo com, ups, ele vê em paralelo com com o objeto, né? O objeto chama-se B, não é isso? Que é essa seta virada para cima, a Sim, seta preta. Então, o raio paralelo passa aqui no topo de B, mas quando ele bate o nosso espelho, volto a dizer, isso é chamado de espelho porque eles marcaram, isso chama-se espelho por causa dessas linhas aqui, né? Aí eles pouparam tinta, só puseram aqui. Normalmente pode-se pôr em toda parte, mostrando que essa parte aqui não há nada que acontece, né? A parte tracejada não é a parte que atua, né? A parte sim, polida é aqui à frente, onde não está nada polido. Então, o raio paralelo, quando chega, bate esse espelho. Ele vai bater e depois vai ter que passar, tem que ser uma linha reta, vai ter que passar pelo ponto focal, pelo F, entendeu? sim, Então, vamos desenhar ele a passar em cima do objeto. O objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma seta, uma árvore, qualquer coisa. Você basta desenhar minimamente. Não, não eles usam a seta porque é mais simples. Qualquer pessoa pode desenhar uma seta, não é isso? sim, Então, o raio paralelo, ele vai bater o objeto, passando em paralelo, bater o espelho e passar pelo foco para lá, para fora, de volta, né? Mas neste ângulo, passando pelo foco. Esse é o raio sim, paralelo. Então, a regra diz que só precisamos, no mínimo, de dois tipos de raios para conseguir determinar onde vai aparecer a imagem. E onde esses raios que nós vamos usar se encontrarem é onde está a nossa imagem, ok? Então, o que sim, queremos dizer? Vamos pegar mais um raio. Vamos usar o raio focal, né? O raio focal é. Sim, vamos usar o raio focal. Como é que vamos desenhar o raio focal? O raio focal, ele vai aparecer, passar pelo objeto, não é? E passar pelo foco. Mas tem que passar pela cabeça do objeto e passar pelo foco. Vou ajustar. Tá vendo onde ele bateu? Ali mesmo onde bateu o raio paralelo. Ele bate, mas depois ele fura o foco, não é isso? Tocou aqui no F, né? sim, Então chama-se raio focal por causa disso. Nota o que que ele vai fazer. Depois de bater, ali onde ele bateu, ele vai refletir, né? Ele tem que bater e voltar. Então ele bate e volta. E volta como se fosse um raio paralelo. É a regra do raio focal. Cada um tem regras desses, cada um deles tem uma regra. Então, o raio focal e o paralelo são parecidos, não são? sim, são, São bem parecidos. O raio paralelo entra paralelo, mas sai através do focal, não é isso? sim, Mas o raio focal entra através do focal e é que vai sair do paralelo. Essa é a diferença que existe nestes raios. Deixa eu só dar uma olhadinha uma coisa aqui. Nota que eles se encontram. Eles não se encontram quando saem quando são refletidos. sim, se encontro aqui no F, Isso. Bem, não. Quando saem já do espelho, no F é onde eles passam, né? Um passa do F na saída, outro passa do F na ida, mas quando depois eles voltam do espelho, não vê que eles têm um sítio onde eles se encontram. sim, Então, esse encontro sítio aqui, onde eles se encontram é onde a gente vai desenhar a imagem, né? Vou escolher uma cor diferente para a imagem e estou a tentar espiar uma coisa. Eu fiz essa imagem. Então, ela, de acordo com aquilo que é a distância, podemos determinar se ele é maior ou do mesmo tamanho. Aqui ela, na verdade, é maior. Ela saiu um pouco grande em comparação à imagem que vamos chamar de B', é maior que o objeto, né? Que é B. O objeto original é B, não é isso? No ponto A. sim, Então, depois aqui a pergunta, vamos responder as perguntas. A pergunta aqui saber de que instrumento óptico se trata? Então, nós aqui podemos responder, dizer que é espelho
côncavo. É um espelho côncavo. Côncavo porque tem cova esse espelho, não é isso? Então, Sim, sim. essa parte de cavo, pode pensar em cova. Sim. É o espelho que tem curva por dentro. E B, querem saber, determine graficamente a imagem do objeto. Já fizemos isso. Isto que estava a fazer aqui era a linha B. Já determinamos a imagem. Então, por Sim, exemplo, se sair no exame, eu tenho que representar assim como representaste sim. Vou te essas mandar. linhas. Eu até fiz esse problema. Estou a mandar o PDF, eu te resolvi bem. Tens que desenhar. Eles aqui deram 3 centímetros, né? De C para F, disseram que são 3 centímetros, né? De F para Sim, V são 3 centímetros. Era para desenhar essa curva que eu fiz, né? sim. Então, tens que seguir Ah, isso. Então, quer dizer que fazes um desenho de 6 centímetros, como se fosse um círculo de diâmetro 6 centímetros, não é isso? sim, E depois cortas a parte do círculo, que não, da circunferência, que não precisas. Deixas a parte que precisas, que é para usar essa parte como base de tracejar. Porque vai sair exatamente, né? Se tu usar as outras medidas, pode não sair exatamente o objeto ou a imagem que tu pretendes. Então, aqui estou a ver que coincide. Quando eu resolvi, realmente, a minha imagem ficou atrás do objeto. Então, aí estamos convertidos. Olha, estamos concordados. A imagem está atrás do objeto, está atrás do centro de curvatura, né? O C. É verdade que aqui no nosso problema está muito perto de C, mas quando tu fazes usando as medidas, ele fica bem longe do C, né? sim. A imagem fica bem longe e ele é maior. Então, na linha C, a resposta é, aqui vamos dizer, veja diagrama, né? Veja diagrama. Já está. Agora, na linha C, caracteriza a imagem. Então, essas imagens têm que ser caracterizadas conforme a natureza. Em termos da natureza da imagem, nós dizemos que ela é uma imagem real. Como é que ela é real? Porque ela aparece deste lado do espelho, concorda? Deste lado, tá? Deste lado, onde está a ver esse ponto branco que eu estou a pintar. Sim, A imagem chama-se real quando aparece aqui. Se ela aparecer aqui, é uma imagem virtual. É aquela imagem que você vê quando você olha no espelho. Está a ver quando você olha no espelho? Parece que você existe num outro mundo, né? Um mundo virtual, não é isso? sim, sim. Então, chama-se imagem virtual, a que aparece atrás do espelho. Portanto, esta, em termos de natureza, é real, porque aparece em frente ao espelho mesmo. Então, o ponto 2 quer saber orientação. Em termos de orientação, será que ela está para baixo ou para cima? Ou para cima, Está para baixo. correto. Então, quando a imagem está para baixo, dizemos que a imagem está invertida. É uma imagem invertida, porque realmente ela está virada para baixo. Ela podia, por alguma circunstância, talvez se estivesse numa outra posição, o objeto estivesse mais perto do ponto focal ou mais longe, podia estar em cima também. Mas neste caso, a imagem é invertida porque ela está virada para baixo. A linha 3, a linha 3, em termos de tamanho, ela é do mesmo tamanho, é menor que o objeto, como é que é? Olhando para a imagem. É do mesmo tamanho. Olha bem, por favor. Eu até te enviei no WhatsApp essa imagem, mas ok. Se calhar estás a usar o mesmo telefone. Olha para essa imagem. É do mesmo tamanho que o objeto? É verdade que Uh, aqui, se calhar, não hum, dá para ver com muita nitidez. Mas esse objeto aqui, essa imagem é maior que o objeto. sim, sim, sim. É um pouco maior. Hum. Quando usar as medidas corretas, realmente, em termos de tamanho, vais dizer que maior que o objeto. Objeto. Então, saíste da ótica. Isso é ótica geométrica. Então, vamos avançar para a linha 8 ou a questão número 8. Vamos já ficar sem espaço. Então, aqui, deixa lá só um momento. Vamos lá, mas também vamos fazer logo de uma vez.
Queria descansar um pouco a vista, mas ok, vamos fazer de uma vez. Vamos para a questão número 8. Então, questão número 8. Estamos a entrar já para a corrente elétrica. Vocês fizeram corrente elétrica, não fizeram? Sim, estudamos corrente elétrica. Isso. Então, corrente elétrica. Dados os gráficos A, B, C e D, indique aquele que melhor representa um resistor linear, que obedece à lei de Ohm. Na verdade, chama-se resistor ôhmico, né? Resistor ôhmico. E neste caso, estamos a ver que é igual a um resistor linear. Gostei dessa expressão. Não tinha, ainda não tinha visto. Muito bem. Então, é claro, será que podemos dizer que o gráfico A é linear? O que significa ser Yeah. linear? O que significa ser linear? O nome é a palavra linear. O que que remete? Aqui te remete. Algo linear, linear, tipo, uma linha. Good, é isso. Então, este não é uma linha, o resto são linhas, não é? Sim, Só que há um problema. Aqui temos que também conhecer a lei de Ohm. Nota que aqui diz que é U em função de I. U entendemos que é DDP, né? É a voltagem ou diferença de potencial. I é a intensidade da corrente. Então, um resistor que tem uma linha reta em U sobre I, ele pode ser linear, porque a resistência, que é o que nos determina, nós determinamos em ohms, a resistência é igual a U sobre I, não é isso? Lei de Ohm, primeira lei de Ohm. Essa é a primeira lei de Ohm. Determina que a resistência vai ser dada pela intensidade, pela diferença de potencial a dividir pela intensidade da corrente. Tudo bem. E este está a cumprir isto. Quando, por exemplo, olha só, olha de perto, espero que consigas ver aqui. Nota que quando, por exemplo, vamos lá dar números, é isso para fazer sentido. 2, 3. Vamos aqui dizer que isto talvez é 0,1, 0,2 e 0,3. Vamos supor, né? Quando o sim, U dá 1, nota que aqui vai dar 0,1. E quando o 2 dá, o U dá 2, aqui vai dar 0,2. Quando o 3 dá 3, né? A diferença potencial dá 3. Aqui também é suposto dar 0,3. Nota que ao dividir esses valores, 1 a dividir por 0,1 vai dar o mesmo valor que 2 a dividir por 0,2, não é? Por exemplo, 1 a dividir por sim, 0,1. Na minha calculadora, 1 a dividir por 0,1 dá 10. Aposto que 2 a dividir por 0,2 também dá 10. 3 a dividir por 0,3 dá 10. É como se a resistência aqui permanecesse com quantos ohms? 10 ohms, não é isso? sim, Sempre a obedecer à lei de Ohm. Então, esta B é uma resposta a ter em conta. Vamos lá ver aqui. Aqui temos resistência em função de U. Nós não conhecemos uma equação em que esta lei de Ohm aqui não tem uma cláusula que diz que resistência é igual, ou alguma coisa que é resistência sobre U. Nem consigo escrever isso porque de fato não faz sentido. Quando o gráfico mostra isso, significa que em algum momento há uma grandeza que é dada por dividir a resistência em função do U. Não existe essa grandeza, porque mesmo a intensidade da corrente I, nós sabemos que ela é U sobre resistência. Então, isto aqui não faz parte da física, né? Tá, isto está errado. sim, A linha C não é, esse gráfico não funciona. Agora, qual é o problema com o gráfico de resistência em função de U? Ele é parecido, é o mesmo gráfico, né? Este também é o mesmo gráfico, é resistência em função de U. Por mais que ele tenha isto aqui a correr, está errado, porque não existe uma função de R a dividir por U. Então, este está errado e este está errado. Então, a resposta correta é a linha B, por causa disso, porque esse tem grandeza que nós conhecemos. A linha A estava bem, só que aqui vemos que o resistor não é ômico. Chega um momento quando tu aumentas a intensidade da corrente, a diferença de potencial permanece a mesma. Então, ele não está a obedecer à lei do Ohm. Um resistor ômico continua a obedecer à lei do Ohm, no sentido que quando tu divides o U por I, vai ser o mesmo valor, vai ser o mesmo valor. Então, este aqui que mostra um gradiente constante
é que é um resistor ômico. Portanto, a resposta mesmo é a linha B. A linha B. A resposta é B. É um resistor ômico, ou conforme aprendemos aqui, linear. Então, agora vamos para a associação de resistências. Este é um dos temas preferidos para mim. Então, a associação de resistências está claro para ti, consegues ver, né? Sim, sim, consigo ver. Também tenho aqui. Então, este tipo de circuito precisa apenas ser simplificado, né? Então, nós vamos simplificá-lo por considerar o resistor um e o resistor 2 como se fosse um só resistor. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos unir as resistências do um e do 2? Temos que ter algum conhecimento sobre a associação de resistências. Quando as resistências são associadas, vamos dizer, o resistor um e o 2 estão associados de que maneira? Essa é a primeira pergunta. Um é aqui em cima, resistor um e resistor 2. Para ti, eles aparecem associados de que forma? Como estão associados? Em série ou em paralelo? Em sério. Yeah. Peço para responder, por favor, em série ou em paralelo? Se for errado, vou corrigir. Em série. Obrigado pela resposta. Na verdade, estão associados R1 e R2 estão em paralelo. Dizemos que resistores estão associados em série quando se seguem. A palavra é portuguesa, série. Um seriado segue o outro, né? Um episódio segue o outro no seriado. Não, quando estão assim, estão em série, ok? Sim, Quando estão em paralelo, eles aparecem assim. Isso é que está associado em paralelo. Eles partilham o mesmo braço. O braço aqui, neste caso, podemos chamar o que eu vou pintar em vermelho. Este é o braço. Todos eles puxam dos mesmos braços, não é isso? sim, Mas aqui, cada um puxa do próximo. Aqui eles se batotam. No primeiro caso, em série, eles se batotam. Podemos pensar que o primeiro apanha do melhor, né? O segundo já apanha o que já foi consumido, em termos da voltagem. Então, em paralelo, todo mundo apanha a mesma voltagem. É por isso que aqui é paralelo, paralelo, série. Outras formas de mostrar resistores em paralelo, para não ficares com medo, às vezes colocam assim, tá vendo? É a mesma coisa. Isso também é paralelo, porque estão a puxar do mesmo nó, percebes? A fonte é esta. sim, sim. Aqui podes pôr mais e aqui podes pôr menos. Eles todos estão a puxar do mesmo sítio. Aqui podes pôr mais, aqui podes pôr menos. Em paralelo, eles sempre vão puxar da bateria praticamente da mesma forma, do mesmo ramal. Sim. Então, isto é que é paralelo. É claro, tens que também te preparar para se vires resistores assim, entenderes que também são resistores. Já sabes disso, né? Não, não, Isto, ainda não tinha visto. isso também são resistores. Estão em paralelo. É outra forma de representar resistores. Então, todos esses estão em paralelo. Esses que eu desenhei aqui. Agora, o de cima, esses de cima estão em série, porque eles se seguem. A palavra série tem a ver com seguir, não é? Sim, sim. Então, estes resistores estão em série em cima, estes estão em paralelo. Agora, olhando, pensando nisso tudo que acabamos de falar aqui, e depois dando uma olhada para o resistor um no teu circuito, o um e o resistor 2 como é que eles estão associados? O que dirias? Entre eles só, eles os dois, R1 e R2. Estão associados em paralelo. Excelente, é isso. Eles estão associados, perdão, em paralelo. Então, o que nós vamos fazer? Para simplificar o nosso circuito, vamos calcular uma resistência deles, os dois, combinada. Vamos chamar essa resistência de R1 e 2. E como estão em paralelo, nós sabemos que existe uma regra. Há duas regras. Como só são dois, preste atenção, tome nota. Como eles só são dois, há uma relação que podemos calcular diretamente, dizer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou, vamos usar aquele método mais clássico, R1 e 2, né? O recíproco, 1 sobre R1 e 2, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essas são formas, são métodos. Só funciona, este aqui só funciona quando temos duas resistências, ok? Este primeiro.
método um, ok? Sim. Método 2 pode usar mesmo se forem 10. Basta tu seguir essa regra, um sobre um sobre mais um, método 2. Eu gosto do método 1, porque é só um cálculo muito rápido, né? Mas só serve para 2. Só, até deixa eu escrever isso aqui. Só serve quando são apenas duas resistências. Não é para usar com três, vai falhar muito forte. Então, R12 vai ser igual a. Qual é a resistência de um mesmo? É 10, né? 10 vezes resistência de 2, 2,5, não é isso? Sim, 2,5. A dividir por R1 mais R2, que é 10 mais 2,5, vai dar 12,5. Não é isso? Sim, sim. Então, aí, 10 vezes 2,5 vai dar o quê? Vai nos dar 25, não é verdade? Sim, sim. É 2, sim. Então, 25 a dividir por 12,5, isso vai nos dar 2. 2, qual é a unidade de resistência mesmo? Isto é Ohms. ômega. Ômega representa ohms. São 10 ohms. Então, aqui a resposta é 2 ohms, né? Dá 2 ohms. O que que significa? Significa que este nosso circuito aqui, que nós traçamos, podemos simplificá-lo, já podemos simplificá-lo, fazer ele parecer mais simples, porque já calculamos a combinação de um e 2. Então, vamos usar isso, vamos usar esse cálculo para simplificar. Então, esse circuito nós vamos fazer assim. Vamos juntar, vamos juntar R1 e R2. Já não existem, já existe um novo resistor. Como é que vamos chamar esse novo resistor? Tem R3, R4. R1 e R2 foram combinados. No cálculo que nós estamos a fazer, estamos a combinar R1, 2, para ver a resistência que eles dois têm, combinada. Como é que chamamos a resistência R1 quando combinamos com a resistência R2? Método. Exatamente. Então, vamos lá usar o segundo método. O segundo método, vamos ver também se nos dá 2 ohms. Então, o segundo método é um sobre R1 e 2 vai ser igual a um sobre R1. R1 temos que vale 10 ohms, mais um sobre 2,5. Então, existem muitos métodos na matemática para somar duas frações. Vou usar um dos que aprendi ensinei recentemente. Então, um sobre 2,5. Qual é o número que eu posso usar para multiplicar 2,5 e se tornar 10? 4. Porque 2 vezes 2,5 dá 5. Então, 4 vezes 2,5, sei que vai dar 10. Então, multiplico embaixo e em cima, numerador e denominador. E denominador. Então, vou ter um sobre 10 mais 4 sobre 10. É fácil somar essa fração. Dá quanto? Vai ser 5 sobre 10. Sobre. Aqui não é para fazer MMC. Então, dá 5 sobre 10. Pode fazer de qualquer maneira, mas aqui dá 5 sobre 10. Ao mesmo tempo, isso é igual a 1,5, não é isso? Aliás, a meio, né? Um sobre 2. Então, Sim. um sobre R2. Você pode fazer esse MMC que disse, não tem nenhum problema. Só como eu vi 2,5 aqui, não me inspira muita confiança. Podias fazer recíproco. Sim, é permitido fazer a forma como que é mais fácil, mas eu fiz dessa forma. O importante é que você tem que adicionar um sobre 10 mais um sobre 2,5, certo? Sim. Então, já fizemos isso, chegamos à conclusão de que um sobre R2 vai ser um sobre 2. Mas eu não quero um sobre R2, eu quero R2, não é isso? R1, 2, não é isso? Sim. Sabe o que que faz isso aqui para resolver e ter a resposta de R1, 2? Fazemos o cruzamento. Quando chegamos aqui é só cruzar. Estamos a trabalhar com frações, é só cruzar. Então, R12 vezes um vai dar o quê? Um vezes R12. Ou um vezes R1, 2. Dá o quê?
Então, aqui vamos ter que um sobre um vezes R12 é igual a um vezes 2. Então, significa que R12 é igual a 2 ohms, que é a mesma resposta que obtivemos aqui, 2 ohms. Então, realmente, a nossa resistência nova, R12, tem um valor de 2 ohms. Olhando para esse circuito nesta fase, aqui já estamos a tratar de um circuito em série, todo ele. Então, já é fácil calcular a resistência total de um circuito em série. Nós sabemos que vai ser dado pela resistência 3 mais a resistência 4 mais a nossa nova adquirida resistência 1 e 2. Quais são os valores? A resistência 3 tem um valor que é, deixa eu só ver lá em cima. A resistência 3 tem 0,5. Então, a resistência 3 tem 0,5. Resistência 3 é 0,5 ohms. Resistência 4 tem 7 ohms e meio. E a resistência um e 2 tem 2 ohms. Se eu confirmar é 7,5. Isso. Então, com tudo isto, podemos somar. Metade mais 7,5 vai dar 8. 8 mais 2 vai dar 10. Total vai ser 2 ohms. Então, a resistência equivalente, a resistência total de todo esse circuito é de 2 ohms. Aqui acabamos de calcular. Será que a pergunta quer mais alguma coisa? Sim, pergunta 9 quer a licença de associação, que é de 10 ohms. Então, esta é a linha A. A seguir, o que mais eles nos pedem para calcular? A seguir, eles nos pedem para calcular a intensidade da corrente total na associação. Muito bem, a intensidade da corrente podemos obtê-la por usar, já que é corrente total, podemos usar a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, que a resistência total vai ser igual a U total ou V total sobre a intensidade de corrente total. Aqueles que gostam do triângulo podem pensar nisso assim, né? Que R total é igual a U total sobre I total. Pelo que aqui conseguimos ver que a corrente vai ser mais. Podemos usar a álgebra, né? Podemos multiplicar pela corrente ambos lados, né? Multiplicamos por corrente ambos os lados, cortamos, e depois vamos ter aqui IR igual a V, mas nós queremos corrente, portanto vamos dividir por R ambos os lados, cortamos aqui, e depois temos a situação em que a corrente total vai ser dada por V total sobre R total. Tendo em conta que V, em alguns livros, é U total, que é DDP, diferença de potencial, outros chamam de voltagem. Então, a corrente total vai ser igual a voltagem total, temos que voltar e visitar lá no circuito, quanto é que vale? 30 volts. Então, significa que aqui estamos a calcular uma situação em que 30 volts a dividir por resistência total, que acabamos de calcular como 10 ohms, só pode nos dar 3 amperes. Aí já respondemos a segunda pergunta, 3 amperes. Aí está. Então, a corrente total desse nosso circuito é de 3 amperes. Agora vejamos a pergunta sobre ondas. O gráfico representa o movimento harmônico de uma partícula. Muito bem, esses gráficos fazem parte do tema das oscilações, especialmente oscilações, não necessariamente ondas. Embora realmente as oscilações geram ondas, algumas coisas convergem, né? Podemos aplicar certos conceitos, mas aqui é o tema das oscilações. Então, vamos ver como atacamos esse problema. Aqui temos que ter conhecimento gráfico dos gráficos, né? Das oscilações. Agora, a a amplitude, nós sabemos que não disseram que querem sistema internacional, então podemos responder da forma como ela está. Infelizmente, para nós parece que está mesmo em sistema internacional, porque temos aqui um deslocamento em metros e aqui tempo em segundos. Já sabemos que esse é o tipo de gráfico que nos mostra amplitude e vejo que é tempo, período. Não, vamos começar com o que é a amplitude das oscilações. Aqui está claro, se olharmos de perto, ou vamos pelo menos redesenhar o diagrama, está claro que este diagrama tem uma onda, e até podemos dizer que é uma onda cosseno, né? Começa com um valor, amplitude em cima.
a amplitude aqui sendo 0,8. Cosseno, como quem diz, porque normalmente tem que começar com um valor de 1. Sim, mas isso é um múltiplo de 1, podemos assim dizer. Enfim, então aqui vamos ter o valor de M, o valor de Y, e o valor que nós queremos, a amplitude, ela é medida a partir do zero para cima, ou até mesmo de zero para baixo. De zero para baixo. E notamos que daqui dá 0,8. Então, 0,8, no qual vemos que, ok, a amplitude aqui é 0,8. 0,8. Então, a amplitude A é igual a 0,8 metros. Agora, a linha B quer saber o período das oscilações. O período das oscilações é medido, olhando para o gráfico, é o tempo em que uma oscilação completa. Por exemplo, esta oscilação começa numa cresta. Em inglês, em português é crista. Começa numa crista. Então, de crista a crista, a oscilação está completa. De crista a crista, a oscilação está completa. Ao mesmo tempo, se formos olhar os vales, de vale, aqui onde estou a apontar, de vale a vale, é uma oscilação completa. No entanto, o que é comum, vou desenhar com linha verde, é olhar para a onda de zero a zero, assim, de zero até zero. Esta é uma onda completa, esta, não é? Geralmente aparecem assim. Esta é uma onda que deram-nos muitos detalhes, então podemos olhar para esse valor de qualquer forma. Só que eles esconderam porque nota que deram um intervalo de tempo em que de 0 a 24 segundos, não é? É um tempo. Não nos deram um tempo de crista a crista. Por exemplo, não sabemos daqui até aqui quanto tempo passa, né? Decor quanto tempo. Então, o que que nós podemos fazer? É ver daqui do zero até aqui são 24 segundos. Quantas oscilações completas ocorrem aqui? Vamos contá-las. Já falamos, né, de que uma oscilação completa é de zero a zero. No entanto, este gráfico é meio estranho, começa de cima. Então, vamos começar daqui de cima, usando o marcador azul. Começa de cima até lá em cima, até aqui, uma oscilação. Temos uma oscilação completa. Então, um. Vamos continuar de cima, passamos daqui, subimos e vemos até aqui. Segunda oscilação, podemos pôr 2. Continuamos, descemos, subimos, até aqui, BUM! Temos a terceira oscilação. Então, quantas ondas completas temos aqui? Temos três ondas completas. Então, nós podemos determinar, por exemplo, em 24 segundos, temos três oscilações completas. Então, podemos dizer que o período tal, que na verdade não é T, mas é um T maiúsculo parecido, vai ser 24 segundos a dividir por número de oscilações. Então, o número de oscilações não tem unidade. Vamos ver que o nosso tal é 8 segundos, porque dividir 24 por 3 dá 8 sempre. Então, 8 segundos é o nosso período. Dá 8. Então, essa é uma nova forma dos examinadores testarem o nosso conhecimento das ondas, né? Eles colocam não o valor exato, colocam um valor de muitas ondas e querem saber qual é, na verdade, o período de uma onda. Fazem o mesmo com o comprimento de onda lambda. Colocam um valor aqui, por exemplo, de 30 metros. Depois colocam duas ondas. Então, você tem que ter a esperteza de dividir aqueles 30 metros por duas ondas e ter 15 metros de longitude de onda. Então, é um truque novo que tenho visto nos últimos exames. É interessante. Então, tal é igual a 8 segundos. Vamos afastar aqui. Tal é igual a 8 segundos. É o valor de tal. Então, Manuel, tinhas caído. Sim, a internet havia parado aqui. Sorry. Então, é assim, voltando para aquele problema, quando calculamos usando o outro método, aqui, aqui usando o método, o outro comum, este, de um Sim, sobre, acabou dando 2 ohms também. Aqui era só cruzar e depois dava R12, dá 2 ohms. Tudo bem. Daí,
Pegávamos esses dois ohms de R12, simplificávamos o circuito. E diga-me, esse circuito aqui, R3, R4 e R12 estão associados em que sentido? Paralelo ou série? Estão associados em série. A corrente anda assim. Estão alinhados isso. Então, olhando bem, isso é a mesma coisa que ter R3 a seguir R12 e, por fim, R4. Isto é associação em série, Manuel. Hum? Sim, Não importa que sim, sim, foi dobrado, isto é associação em série. A associação em paralelo geralmente tem um ramal, né? Vai ter um ramo. Basta tu ver isto, né? Tá a perceber? sim, Aqui alguém está associado em série, mas aqui não há isso. Isso é uma linha reta. Só está curva porque tem que fechar, né? Então, ter esse sim, cuidado. Então, por causa disso, para obter já a resistência total do circuito, era só, a resistência total vai ser igual a R3 mais R4 mais R12, que, por sua vez, é 0,5 mais 7,5 mais 2, dá 10 ohms. E, por fim, a linha B queria a corrente total. Então, usa a equação do Ohm, a primeira lei de Ohm, RT é igual a UT sobre IT. E aqui mencionei que, em alguns livros, V sobre V total é a mesma coisa que U total. Usa-se U total para diferença de potencial e V para voltagem, mas essas são as mesmas coisas, ok? sim, Você quer, pode ser, então pode usar o triângulo, se não quer usar matemática, mas eu gosto muito de usar álgebra para treinar a mente. Então, IR acabou sendo I total é igual a V total sobre R total, que era 30 volts da bateria, que foi dado aqui no início. A bateria tem 30 volts, então dividir 30 volts por 10 ohms dá 3 amperes. Então, o segredo é simplificar o circuito para você trabalhar com ele com mais facilidade. Eles vão te dar um circuito mais ou menos complexo assim. Então, simplifica. É fácil simplificar. Geralmente vai simplificar aqueles que estão em paralelo menos, para que te deem uma única resistência, como fizemos aqui. Certo? sim. E depois já podes resolver em série, porque em série a resistência é simples. É só somar normalmente, assim. Uma soma aritmética. Então, com isso, chegamos, acho eu, ao fim deste exame, né? Chegamos à pergunta 10, falamos das ondas. Só preciso confirmar. Então, a internet havia parado. Agora, ok. Tem uma pergunta aqui sobre o ímã. O polo sul de um ímã atrai o polo? O pulo. Está correto. No teu não saber, acabaste dando a resposta correta. Muito bem. Então, ah, os ímãs, se estão dispostos assim, será que há de haver atração ou repulsão? Se, se for, haverá algo ali. Repulsão. Isso.